Normal naquela. É igual de casa, mas tinha um caminho. As pessoas vão pensar, mas tem que ter essa o problema não, assim é coisa, né? Não, então, mas um megabytes, né? Então, megabytes. E pra subir tá dando 20. Já virou? Porque aí o computador não. O microfone não funciona nada. Mas ele só tem uma saída de áudio. E aí precisa. Entrada? Tem duas. Uma é digital. Mas será que não é reconhecimento? É plugin de placa que está desatualizado? Eu tirei esse de novo, eu mandei instalar. Não, tem outra questão também, precisa de uma webcam. A imagem está direto do computador. Então, mas essa semana. Alô, som. Vamos começar o nosso culto, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Se o irmão dirigente foi arrebatado, traga-o de volta, por favor. Vamos começar o nosso culto, já é 11 horas. Vamos ganhar tempo. Em nome de Jesus. Irmão, sente um momentinho, nosso Laerte já está se arrumando, já está vindo ali. A palavra está com ele em nome de Jesus. Pai do Senhor. Amém. Comigo. Você consegue projetar? Mateus 9, 12 a 13. Mateus 9, do 9 ao 13. Do 12 ao 13? 9 ao 13. 9, do 9 ao 13. Em nome de Jesus, nós damos início a esse culto. Vamos ler juntos esses versículos. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: Siga-me, Mateus. Levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém? Amém. Eu vou ler aqui um comentário sobre esse texto. E eu acho muito importante a gente começar o culto raciocinando um pouco, meditando um pouco. Certo homem foi levado ao médico. Quando este lhe perguntou por que estava ali, recebeu como resposta que, sendo ele Napoleão Bonaparte, seus inimigos estavam tentando provar que estava louco.
para assim poderem lhe tirar o trono. Após ouvir toda a ladainha do imperador francês, do suposto imperador francês, o doutor apresentou-lhe diversas razões pelas quais ele não poderia ser Napoleão. Mas o paciente não se convencia. Sou Napoleão, insistia ele. Depois de muita conversa, ele afinal pergunta: afinal, doutor, como pode ter tanta certeza de que não sou Napoleão? O médico lhe responde: simples, não existe dois, e o verdadeiro Napoleão sou eu. Um doido passando-se por porção e tentando cuidar de doidos. O grande problema dos doentes é quando se recusam a reconhecer-se doentes e, consequentemente, não buscam cura. No texto sugerido para a leitura, você encontra Jesus confrontando um grupo de pessoas que se consideravam justas. O problema é que apenas se achavam justas, como o doutor da história se achava Napoleão. Enganavam a si mesmas, cuidando de manter uma aparente justiça, fazendo com que outras pessoas pensassem que eram mesmo justas. A Bíblia tem uma palavra muito dura a respeito de nossa pretensão autojustiça. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Isaías 64:6. Quando pensamos que estamos cobertos de justiça, estamos na verdade cobertos de trapos imundos. Como comparecer perante o justo juiz cobertos de imundícia? Jesus veio buscar os pecadores cobertos por trapos imundos de autojustiça para nos revestir com sua justiça e tornar-nos verdadeiramente justos perante os olhos de Deus, por meio da fé em seu Filho Jesus. Então, por que estamos aqui? Todos nós precisamos de alguma coisa. Se estivéssemos todos sãos, todos perfeitos, não estaríamos mais aqui. Amém. Então, sejam coisas grandes ou pequenas, todos nós precisamos do Senhor Jesus Cristo em alguma área das nossas vidas. E é isso que nós estamos buscando aqui hoje, acredito eu. Vamos orar e vamos iniciar esse culto. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui para glorificarmos o Teu nome, Senhor. Que este culto seja um culto racional, um culto totalmente consciente, Senhor, que estamos prestando ao Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, e que estamos aqui, Senhor, na nossa insignificância, Senhor, na nossa pequenez, Senhor, exaltando o Teu nome, porque não somos nada, Senhor, somos carentes de Ti, dependentes de Ti, e é isso que queremos professar aqui, Senhor, que o Senhor é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Glórias a Cristo, glórias ao Senhor. Em nome de Jesus, recebe a nossa adoração e os nossos louvores nesta manhã. Amém. Nós estamos aqui para dar toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. A Ele seja toda a glória. Amém? Vamos ler 3 versículos sobre isso? Lá em Romanos 11:34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Vamos cantar e dedicar toda a glória a ele agora. Oh
Ele é a nossa rocha, é a quem a gente pode confiar, colocar toda a nossa confiança nele. Lá no Salmo 71 está escrito: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha, Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. E a esse Deus, a essa rocha, a essa fortaleza que nós vamos cantar agora, amém?
O que resta de aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério, que é Cristo, em vocês a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Além de ser um ato de fé e obediência, e ser um ato de adoração, nós temos que vir entregar os nossos dízimos e ofertas pensando nesses homens que estão aí. Por mais que a liderança esteja contaminada e algumas pessoas fazendo tudo em benefício próprio, existem os Paulos que estão se doando pela igreja, pelo Evangelho de Cristo. E nós podemos, além de estarmos fazendo a vontade do Senhor e o compromisso de sustentar a casa de Deus e de adorar o Senhor com as nossas ofertas, nós também devemos fazer consciente que estes valores que são ajuntados de igreja em igreja, que sustentam estes homens que proclamam o Evangelho de Cristo, que vão às casas aconselhar, que se doam e até às vezes de forma não inteligente, às vezes abandonam as suas famílias pelo Evangelho, para falar, para cuidar das pessoas. Às vezes cuida tanto das pessoas e que esquecem dos seus que estão em casa. E eu gostaria que nesta oração que nós vamos fazer pela oferta, pelos ofertantes, como a gente está acostumado a fazer, nós façamos pensando nestes Paulos, nestes homens que deixam as suas casas e abdicam das suas vontades para fazer a vontade de Deus e cuidar do rebanho do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de te ofertar, de representar fisicamente, Senhor, o ID do Senhor. Não estamos indo, não vamos a lugares distantes, mas podemos financiar isso com as nossas ofertas e com os nossos dízimos ao sustento da tua casa, Senhor. Alcança os teus ministros, as pessoas que estão neste momento em púlpitos, em situações, em casas, em situações de estudo bíblico, Senhor, defendendo o Teu Evangelho, sendo usados pelo Teu Espírito Santo para admoestar, para fazer a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos trazer ao Teu altar as nossas ofertas, conscientes que também é para chegar a estas pessoas
para o sustento delas, o sustento do dia a dia. Abençoa a oferta, abençoa o trabalho, o sustento de cada família, os pais de famílias aqui representados, as mães de família que trabalham e que trazem, Senhor, para dentro dos seus lares a recompensa pelos 30 dias de trabalho e que hoje podem fazer, Senhor, esta oferta, podem trazer essas ofertas ao Teu altar. Em nome de Jesus, continua abençoando os empresários, as pessoas liberais, Senhor, que o Senhor, que olhamos para esse mercado aí fora e sempre é negativo, sempre é algo ruim, mas os filhos do Senhor continuarão sempre sendo sustentados por Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Podem trazer as suas ofertas. Por amor, vieste aqui pra morrer na cruz por mim a culpa sem pegar, mas com poder ressuscitar. Vivo, tu Jesus, és o Senhor.
Amém, aleluia. Glória a Deus, irmão. Por isso, Amém. Jesus vive e reina para todos sempre. Amém? Amém. Ele é a razão da nossa existência. Você trouxe Bíblia? Amém. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 15 e o versículo 21 em o nome de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Podem assentar, irmãos e irmãs. Sabatina, né? Vamos trabalhar esse tema baseado em o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21 e o versículo 15 que nós lemos. Amando a Deus segundo o que, irmãos? As Escrituras. Por que esse tema? Nós queremos falar hoje com vocês, conversar um pouco sobre a forma com que a Bíblia nos instrui a amar a Deus. Uma coisa que eu acho interessante é que as pessoas hoje, principalmente no mundo cristão, cada um quer amar a Deus do seu jeito, ou cada um tem um jeito de amar a Deus. Mas será que o jeito que nós amamos a Deus, ou o modo como cada um ama a Deus, é o jeito e o modo como Deus quer ser amado? Você já se fez essa pergunta? Será que Deus quer ser amado desta forma que eu amo? Ou será que existe biblicamente alguma coisa, alguma instrução que eu possa aprender e amar a Deus da maneira correta, da maneira bíblica e da maneira como Ele quer ser amado? Porque, irmãos, se nós sairmos por aí perguntando, as pessoas aí fora, mesmo os que estão aqui dentro, ninguém gostaria de ser amado de qualquer jeito, não é verdade? Você gostaria de ser amado de qualquer jeito? Você gostaria? Sim ou não? Não, né? Você já pensou, o marido chega para a esposa e fala assim: minha véia, olha, eu amo você demais, você é o amor da minha vida, você é a mulher que eu quero, ir para a eternidade com você, você e fulana. Você acha que essa irmã ia se sentir bem? Provavelmente que não, né? Só se ela vivesse num país muçulmano, que o homem tem 4 mulheres lá, então ela não tinha o que reclamar, porque ele teria que dizer: eu vou com você e as outras 3. Mas aqui no Ocidente é diferente, irmãos. Ninguém quer ser amado de qualquer jeito, e ninguém deve amar de qualquer jeito. Deus também não quer ser amado de qualquer jeito, e Deus nos deu nas Escrituras o jeito que Ele quer ser amado. Então vamos ver biblicamente o que é amar a Deus e como amar a Deus. Vamos lá. Vamos voltar ao texto. Olha o que Jesus disse. Muito obrigado, minha irmã. A senhora não lê pensamento, a senhora é impulsionada pelo Espírito Santo, que eu estava com sede e ia pedir mesmo. Ora, se me amais, como é que ele diz? Guardai os meus mandamentos. Aí ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então veja, nesse texto, Jesus já está dizendo quem é que ama a Ele e a forma correta de amar a Ele. Não sou eu que estou falando, é Jesus que está afirmando. Veja, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos. Você tem a Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia para eu ver, só para eu ver uma coisa aí. Você está com a Bíblia mesmo. Tá vendo? Você está dando prova. Na tua Bíblia ainda tem Êxodo 20? Tem. Ninguém rasgou, ninguém tirou,
A Dilma não suprimiu nada? Não, ainda tem Êxodo 20. Então, lá está os mandamentos. Veja, Jesus diz assim: aquele que tem, você já tem, está lá em Êxodo 20. Mas não é só ter. Veja, para amar Jesus, você não tem que ter só os mandamentos, porque ele diz aqui claramente que quem ama ele é aquele que guarda os seus mandamentos. Ora, se as pessoas têm os mandamentos de Deus e não os guardam, isso não é farisaísmo, isso não é legalismo. Jesus diz que essas pessoas não amam, porque ele diz que só ama ele quem tem os mandamentos e os guarda. É isso que ele está dizendo. Então, veja, aí a Bíblia já está mostrando como é que eu devo amar a Deus segundo as Escrituras e como Deus quer ser amado. Como é que Deus quer ser amado? Através da minha obediência na guarda aos seus mandamentos. Você pregar isso hoje em dia, irmãos, é até antipático. Porque hoje se convencionou que as pessoas devem amar a Deus do seu jeito. Vocês já ouviram isso? Não, cada um tem um jeito de amar a Deus. Mas será que é isso mesmo que Deus quer? Então vamos prosseguir um pouquinho mais. Vamos lá. Próximo aí, Newton. Qual é a finalidade de Deus em nos dar os seus mandamentos? Para que Deus nos deu os mandamentos das Escrituras ou os 10 mandamentos? Veja, Deus tem uma finalidade em nos dar a sua lei. Vamos ver o próximo? A finalidade é essa, ó. A lei nos foi dada para quê? Para nos ensinar a amar a Deus e ao próximo como a lei de Deus, os 10 mandamentos, nos foi dado com o objetivo não de nos salvar. A lei não foi dada para salvar. A lei foi dada para ensinar, em primeiro lugar, a amar a Deus, e em segundo lugar, a amar ao próximo, e em terceiro lugar, nos ensinar a nos amar. Porque, irmão, a partir do momento em que eu mato, eu estou deixando de me amar. A partir do momento em que eu furto, eu estou deixando de me amar. A partir do momento em que eu fumo um cigarro e eu sei que no final eu vou pegar um câncer e vou me matar, eu estou deixando de me amar a mim mesmo. Então a lei de Deus, ela foi dada em primeiro lugar e acima de tudo para nos ensinar a amar a Deus. Amém? Vocês estão entendendo isso? Então veja, por isso que Jesus disse: vocês me amam, guardem os meus mandamentos, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Porque a finalidade de Deus em nos dar a lei foi nos ensinar a amar. Veja o que diz a Bíblia em relação a isso. Próximo texto. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. João diz. Aí ele diz assim, ó: quando amamos a Deus e comemos uma pizza. Não. Um panetone. Também não. Quando amamos a Deus, fazemos o quê? E guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Olha que coisa interessante. Então, veja, a lei, ela nos foi dada, né? Tem gente que, mas os adventistas guardam a lei para se salvar. Um verdadeiro adventista, jamais ele crê nisso. Um verdadeiro judeu, jamais ele crê nisso. Um adventista e um judeu, ou alguém que prega os mandamentos, que conhece as escrituras, sabe que a lei nunca foi dada para nos salvar. Ela não foi dada como meio de salvação eterna. Ela foi dada como meio de salvação temporário. Por exemplo, quando eu não mato, ela está me salvando da cadeia. Tá, ela está me salvando. Se eu roubar, qual é a pena para o ladrão? Só o quadrado. Né? Ver o sol nascer? Quadrado sempre. Aqui no Brasil não é regra geral, né? Porque tem alguns lá em Brasília que rouba e nunca vai preso, né? Ao contrário, fica mais rico cada dia mais. Mas na maioria da população, qual é a lei? Roubou? Vai preso, né? Você rouba a Petrobras, você não é preso. Mas se você roubar uma galinha, você é preso ou não? Meu amigo, rouba uma galinha para você ver. Uma galinha no Brasil tem mais valor do que a Petrobras.
Então, a lei te salva das consequências temporárias, mas ela não é dada com medo de salvação. Mas para que Deus usou a lei? Para nos ensinar a amar. Então diga comigo assim, vamos fazer que nem na escola primária. Deus me deu a santa lei para me ensinar a amar a Ele, a amar o meu próximo e a amar a mim mesmo. Amém? Então Jesus, Ele nos deu os mandamentos para isso. Vamos lá, um pouquinho mais para frente. Porque quem ama o outro, cumpre a lei, diz Paulo. Quem é que cumpre a lei? O que transgride, o que guarda, mas guarda de que forma? Guarda amando. Paulo diz assim, porque quem ama ao próximo ou ao outro, cumpre a lei. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, na ótica bíblica e na doutrina bíblica e na visão de Deus, só consegue guardar a lei quem ama. Quem não ama, legalista, não, guarda por amor a Deus, por amor ao próximo e por amor a si mesmo. É esse o ensinamento bíblico. Vamos lá, tem mais alguns textos aí. Deus é amor. A lei é a forma dele nos amar. Ele nos preserva do assassinato, do furto, do adultério. Mas também é verdade que Deus é lei. E o amor é a forma de ele nos governar. Então a lei de Deus, ela não foi dada visando o nosso mal. Ao contrário, ela é prova do amor dele para conosco. Então tudo que está relacionado ao cumprimento da lei, o amor está envolvido. Um pouquinho mais, Newton. Vamos lá. Segundo Jesus, quem é que verdadeiramente o ama? Aquele que diz que o ama, ou aquele que diz que não o ama, mas guarda os seus mandamentos? E aí? Na opinião de vocês, quem é que está certo? Primeiro ou o segundo? O segundo. Por que eu falo isso, irmãos? Porque Deus, irmão, não se impressiona e não se deixa levar por discurso. A gente dizer que ama a Deus não é difícil. A gente cantar que ama a Deus não é difícil. A gente pregar que ama a Deus não é difícil. O difícil é provar. Como é que eu sei que Deus me ama? Simplesmente porque Ele falou que me ama? É isso aí? Eu não acredito no amor de Deus simplesmente porque Ele disse eu te amo. A minha maior certeza de que Deus me ama é o que Paulo escreveu. Paulo diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então qual é a maior prova de que quando Deus diz que me ama, eu sei que não é palavras saídas da boca dele, palavras vazias? É porque quando eu olho para a cruz, eu sei que alguém que foi muito e é muito amado por Deus, foi dado para morrer no meu lugar. Qual é a prova que eu dei para minha esposa de que eu a amo, quando eu namorava com ela? Eu dizia para ela: eu amo você, vou casar com você e quero viver com você o resto da minha vida. E aí, para provar o meu amor, o que foi que eu fiz? Casei e já vai fazer 24 anos já. E estamos aqui na estrada. Teve dia dela fazer um bom jantar e teve dia dela fazer um péssimo jantar, mas eu comi o arroz mal cozinhado, o feijão mal passado, por amor. E aí, meu bem, está tudo bem? Tudo jóia. Aleluia. Por quê? Porque o amor tudo crê, o amor tudo suporta e o amor tudo espera. Eu nunca esqueço, o dia que minha esposa foi fazer uma comida que eu esqueci agora o nome, famosa aí, e ela errou tudo. Aí eu comi, aí ela: e aí, meu bem, como é que tá? Eu digo: bem, dá para suportar.
Aí ela falou assim: você é muito bom, porque se fosse eu tinha jogado fora. Mas a gente faz tudo isso por quê? Porque gosta da pessoa, por amor à pessoa a gente se nega, a gente relega, a gente deixa as coisas de lado. Deus, irmão, Ele quer que nós o provemos que o amamos, porque hoje é fácil, você liga o rádio, você liga a internet, você liga a televisão, tem gente falando aí que ama a Deus, não é? A gente ouve muito nos cultos, meu papaizinho querido, mas será que Deus é realmente o nosso papaizinho querido? Será que Deus Ele se deixa impressionar por isso que a gente fala, ou Ele quer provas concretas? Na Bíblia, Deus não trabalha só com palavras, Deus trabalha com palavras e obras. Então, segundo Jesus, quem é que verdadeiramente o ama? Eu vou repetir o texto. Vai lá, Nilton. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Amém. Aí está Jesus dizendo quem é que verdadeiramente o ama. Jesus está aí categoricamente falando. Prosseguindo um pouquinho mais, você pode perguntar: que mandamentos são esses que, se os guardarmos, verdadeiramente estaremos amando a Deus e ao próximo? Porque quando a gente sai por aí para pregar as Escrituras, que a gente fala em mandamento, as pessoas tentam tirar os 10 mandamentos de jogo, tentam deixar os mandamentos. Ah, mas esses mandamentos que Jesus está falando não é os 10 mandamentos. Será que é ou não? Vamos ver um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Veja o que diz Jesus e Paulo a respeito desses mandamentos. Jesus: e eis que, se aproximando-se dele um jovem, disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Foi uma pergunta, e uma pergunta séria, de alguém que estava preocupado com a salvação. Aí Jesus responde: se queres, porém, entrar na vida, faça o quê? Guarde os mandamentos. Hã? Guarde os mandamentos. Ah, não é só frequentar os cultos? Não? Não. Só dar os dízimos e oferta? Não. Ele disse: se você quer entrar na vida... Eterna. Ah, pensei que era doar 50 panetone no Natal. Não, né? Então, se queres entrar na vida, guarde os Mandamentos. mandamentos. Agora veja a reação de quem perguntou. Vamos lá. Disse-lhe ele, o jovem: quais? Jesus disse: quer entrar na vida? Guarde os mandamentos. Ele perguntou quais. Por que ele fez essa pergunta quais? Se era apenas 10. É porque aquele jovem, um jovem judeu, ele sabia que na lei, a Torá, havia 613 mandamentos, sendo 248 deles positivo, do tipo o que farás, e 365 mandamentos negativo, o que não farás. A lei de Deus, a Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que são chamados livros da lei, tinha 613 mandamentos. Ele perguntou a Jesus: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Jesus disse: guarde os mandamentos. Aí ele perguntou: quais? Aí Jesus dá a resposta. Veja o que Jesus disse, ó. E disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus citou os 10 mandamentos. Então, quando Jesus disse: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, ele estava se referindo aos 10 mandamentos mesmo. Por quê? Porque os 10 mandamentos, segundo a tradição judaica cristã, ele está dividido em duas partes. Os 4 primeiros mandamentos significa e ensina o amor a Deus acima de todas as coisas. E os 6 últimos mandamentos significa e ensina o amor ao próximo como a si mesmo. Veja, ele perguntou: quais os mandamentos? Jesus foi direto nos 10. Jesus foi lá na tábua dos mandamentos e citou a segunda tábua, que era o amor ao próximo a si mesmo. Por quê? Porque no final da conversa, Jesus vai dizer para ele assim, ó: venda tudo quanto você tem, dê aos pobres e me siga. Ele era fiel para com Deus, mas faltava a ele um amor concreto para com o próximo. Então, os mandamentos que Jesus está se referindo não é qualquer mandamento, é os mandamentos da lei de Deus mesmo que ele está falando. Prosseguindo, veja outro texto. Paulo,
Paulo diz assim, ó: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Aí ele diz assim: porque quem ama ao outro, cumpre a lei. Mas de que lei ele está falando? Ora, a hermenêutica, que é a arte de interpretar o texto bíblico, diz que um texto é explicado pelo seu contexto anterior, o que vem antes dele, e o que vem depois. Ora, de que lei Paulo está falando? Vamos ver se ele responde. No mesmo capítulo ele diz assim: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. A que mandamento ele está se referindo? Aos 10 mandamentos. Ele não está se referindo a outra lei, porque ele cita alguns dos 10 como ilustração para aquilo que ele está ensinando e afirmando. Então Jesus e Paulo mostram aqui: o verdadeiro amor ao próximo é cumprir os mandamentos de Deus. Quem ama não mata, quem ama não furta, quem ama não levanta falso testemunho, quem ama a Deus não tem outro Deus diante de si, quem ama a Deus esse ama a Deus. E amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Eu fico muitas vezes, meu irmão, minha irmã, preocupado com uma onda que está assim, passando na nossa igreja, que é a desvalorização da lei de Deus. Hoje nós perdemos o equilíbrio. A nossa igreja, ela tem um certo equilíbrio entre lei e graça, até mais ou menos. Hoje, o que é que estão fazendo? A igreja abraçou a graça, e louvado seja Deus por isso, mas em compensação, em muitos lugares, nós estamos abandonando a lei de Deus. Estamos abandonando a lei de Deus. Eu temo que daqui a 10, 15 anos, algumas igrejas promessistas já não estarão mais guardando o sábado. Estarão abandonando o sábado. Tem lugar que a gente já não consegue mais pregar sobre os mandamentos de Deus. E a Bíblia mostra que nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter equilíbrio. Lei e graça, graça e lei. As duas andam juntas, são inseparáveis. São inseparáveis. E se nós abandonarmos a prática da lei, nós estamos caindo nesse pecado que é deixar de amar a Deus segundo as Escrituras. Então veja que Paulo e Jesus estão falando a mesma coisa. Um pouquinho mais na frente, a Bíblia continua e se faz a seguinte pergunta: mas e os 2 grandes mandamentos? Você pergunta. Porque quando a gente lê livros sobre a lei de Deus, sobre o amor, os autores, eles comentam muito os 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Eu já li livro de teólogos que ele diz o seguinte: não, se você guardar os 2 grandes mandamentos, você não precisa guardar os 10. Mas será que isso biblicamente funciona? Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo a ti mesmo. Não basta apenas cumpri-lo, né? Cumprir esses 2 mandamentos. Você tem que cumprir os 10 e os 2. Por quê? Vamos analisar um pouquinho. Vamos lá. Preste atenção para este fato. Quem guarda os 2 grandes mandamentos está guardando os 10. E quem guarda os 10 está guardando os 2. Quem transgride os 10 mandamentos está transgredindo os 2. Quem transgride os 2 está transgredindo os 10. Por quê? Porque os 10 é a ampliação dos 2. E os 2 é o resumo dos 10. Biblicamente falando. Então você não pode descartar os 10 por causa dos 2, e não pode descartar os 2 por causa dos 10, porque eles são irmãos gêmeos, estão colados. Ora, para você ter energia na sua casa, você precisa da corrente positiva e da corrente negativa. Se você tirar uma das duas, tem energia? Não. Se você eliminar a graça,
não tem salvação. Se você eliminar a lei, não tem santificação. Aí eu pergunto para você, alguém vai entrar no céu sem ser santo? Vai ou não? Não. Não, porque lá em Apocalipse está escrito o quê? Quem é sujo? Sujo mais. Se lambuze mesmo. Quem é sujo? Se suje mais. Quem é santo? Santifique mais. Mais ainda. Então a gente tem que parar e pensar. Os 10 não anulam os 2 não anulam os 10. Prosseguindo. Veja o que diz Jesus. E disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí ele diz o quê? Quando você deixa de matar, roubar e honra teu pai e tua mãe, você está fazendo o quê? Segundo ele ali. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Segundo Deus, quem é que ama o próximo? Segundo Jesus ali, é aquele que não mata, é aquele que não rouba, e é aquele que não adultera contra o seu, é aquele que não dá uns bofetão nos velhos em casa, né? É esse que ama o próximo. Então, veja que os 10 mandamentos é o resumo dos 2, e os 2 é a ampliação dos 10. Vamos lá, Nilton. Agora o que diz Paulo? Estou sendo repetitivo para fixar bem. Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. De sorte que o amor não faz mal ao próximo, porque o cumprimento da lei é o amor. Quando eu mato, eu estou fazendo mal. Quando eu roubo, eu estou fazendo mal. Se eu não mato, se eu não roubo, eu estou fazendo o bem ao próximo. Vamos lá. Segundo o Dr. William Douglas, no seu livro O Poder dos 10 Mandamentos, os 10 mandamentos podem ser divididos em 2 grupos. Os verticais, a primeira tábua da lei, ou seja, os 4 primeiros mandamentos, que se referem ao amor a Deus, ou o amor do homem para com Deus, acima de todas as coisas. Próximo. Os horizontais, a segunda tábua da lei, os 6 últimos mandamentos, ligados diretamente ao amor do homem para com o seu próximo, como a si mesmo. Essa é a divisão da lei de Deus. Ela está dividida em 2 tábuas. Vamos lá. Os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra. A primeira, com os 4 primeiros mandamentos, significa o amor a Deus acima de todas as coisas. E a segunda tábua, com os 6 últimos mandamentos, significa amor ao próximo como a si mesmo. Essa é a observação que ele coloca lá no livro dele. Nunca se esqueça que os 10 mandamentos estão resumidos nos 2 grandes mandamentos, e os 2 grandes mandamentos estão ampliados nos 10 mandamentos. Veja esta importante contribuição do erudito Padre Júlio Maria. Padre Júlio Maria foi um grande teólogo da Igreja Católica. Ele escreveu o seguinte: Deus escreveu os mandamentos em 2 tábuas, como nos indica a Bíblia. Na primeira pedra estavam escritos os mandamentos que indicam os nossos deveres para com Deus. E na segunda estavam escritos os nossos deveres para com os homens. Ele escreveu isso no livro Ataque aos Protestantes. Mas ele, como católico, reconhecia que a lei de Deus está dividida em 2 tábuas e ensina o amor a Deus e o amor ao próximo como a si mesmo. Quando a lei de Deus é escrita em nossos corações, vou repetir, quando a lei de Deus é escrita em nosso coração, nossos deveres não são o quê? Nossos deveres são nossos prazeres. Vou repetir. Quando a lei de Deus é escrita no nosso coração, nossos deveres são nossos prazeres. Porque quem ama a Deus tem prazer em obedecer. Quem ama a Deus tem prazer em fazer a sua vontade. Quem não ama, os mandamentos é um peso para ele. Mas quem ama, os mandamentos é uma alegria. Qual a única forma de guardarmos a lei de Deus?
Vamos lá. Só através da fé. Esse é o meio da gente agradar a Deus, viver diante de Deus e obedecer os mandamentos de Deus. É pela fé que obedecemos a lei de Deus. Ó, anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta. Se você sair perguntando aí aos teólogos, 90% vai dizer que sim. 90% vai dizer que nós não precisamos guardar mandamento, nós não precisamos guardar a lei, porque nós temos a fé. É a pergunta de Paulo. Mas qual é a resposta de Paulo? Que está ali. De maneira nenhuma. Ah, de maneira nenhuma. Então a minha fé, a verdadeira fé, não anula a lei de Deus. Ao contrário, ele diz, de maneira nenhuma. Antes estabelecemos, confirmamos ou obedecemos a lei de Deus. Irmão, irmã, a fé que não te leva à obediência não é a fé bíblica. A fé bíblica, ela tem compromisso com a obediência e as boas obras. Essa fé que as pessoas usam para agir de qualquer jeito, viver de qualquer jeito e fazer o que bem entende e o que vem na cabeça, não é a fé bíblica. Porque a fé bíblica, ela está respaldada na palavra de Deus, nos mandamentos, preceitos e estatutos da palavra de Deus. Philip Yancey é um escritor americano muito famoso. Ele tem vários livros editados aqui no Brasil. Ele disse o seguinte, olha que frase interessante ele diz. Ele diz assim, a lei nos leva a Cristo para sermos justificados. Quando eu peco e eu transgrido a lei, eu vou a quem pedir perdão? Jesus. A Virgem Maria? Ao Arcanjo Miguel? Eu vou a quem, pastor? A Jesus. Então, a lei, quando eu transgrido ela me leva a Jesus, para eu ser justificado. Mas quando eu chego a Jesus e sou justificado, o que é que Jesus faz? Segundo o Philip Yancey, ele me leva de volta à obediência à lei, para que eu seja santificado. Amém. Olha que coisa profunda ele escreveu. Quando eu li isso aí, eu louvei a Deus por essa frase, porque é uma verdade. Mas hoje o que é que se faz? As pessoas usam a justificação como desculpa para a transgressão. Não, já estou, né? Tem até um hino, né, Anderson, falou, né? Já estou justificado, né? Já estou santificado, né? Tem gente que usa isso como, não preciso guardar a lei, não preciso obedecer a lei, não preciso guardar mandamento, porque eu já fui justificado. Amém, glória a Deus, é verdade, eu não duvido. Mas a fé bíblica que está alicerçada nesta palavra, não me permite usar a justificação para a transgressão. Ah, pastor, isso é pensamento seu. Será que é mesmo? Eu vou usar uma ilustração bíblica para provar a você que não é pensamento meu. Vocês já leram João 8, o caso da mulher pegada em adultério? Já leram? Vou só trazer a memória, né, de vocês, a lembrança do fato. Assim como vocês viram o Papai Noel, vocês lembram do Natal? Eu vou contar a história de novo, né? Todo mundo sabe que a época que nós estamos vivendo é do Natal, não é? Sim. Por quê? Se ninguém falasse que era Natal, você ia saber por quê? Porque você está vendo um velhinho barbudo, um senhor aposentado do INSS, né? Barbudo, com a barba toda branca, porque não tem dinheiro para atingir, a aposentadoria é pouca, e a Coca-Cola vestiu ele de vermelho, porque o Papai Noel, a roupa dele original era azul. A Coca-Cola foi que vestiu ele, sabia disso? Foi a Coca-Cola que deu a ideia para vestir ele de vermelho. Isso aí é fato histórico, né? Aí você lembra do Natal. Agora veja o caso da mulher adúltera. Ó, a Bíblia diz que Jesus estava num lugar e alguém pegou uma mulher em pleno ato de adultério. Arrastaram a mulher até Jesus, jogaram ela nos pés de Jesus e disse, mestre,
Moisés deixou escrito na lei que todo aquele que fosse pegado em pleno ato de adultério deveria morrer apedrejado. Tu o que dizes? Jesus olhou para ele e disse assim: quem não tiver o quê? Pecado. Hã? Pecado. Quem não tiver pecado ou em pecado? O que é que vocês acham? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí o que foi que houve? Um festival de pedreira ali? Foi isso que diz a história? Hã? Pedra de tudo, cheio, paralelepípedo, cerâmica, jogaram bloco. Foi isso aí que aconteceu? A Bíblia diz que eles foram soltando as pedras, dos mais velhos aos mais novos, e foram embora. E a mulher ficou sozinha. O que foi que Jesus disse para a mulher? Vocês lembram? Hã? Opa! Mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, foram embora. Ninguém te condenou, mulher? Não. Aí Jesus disse: eu também não te condeno. Mas vá e não peque mais. Olha aí a justificação e a santificação junto. Quando ele disse assim: onde estão os teus acusadores? Que ela disse: foram embora. Não te condenaram mais? Ela disse: não. Ele disse: eu também não te condeno. Ele estava justificando ela. Por que ele estava justificando ela? Porque a lei dizia que quem deveria morrer era o homem e a mulher. Aonde é que estava o cabo aqui? Adulterou com ela. Ela fez adultério virtual, foi? Meu Deus, estou aqui na rede. Adulterei. Ela fez adultério virtual? Não. Ela adulterou com o homem, porque dizem que ela foi pegada em pleno ato de adultério. Ninguém adultera sozinho, adultera com o outro. Aí veja a malandragem. Levaram a mulher e deixaram. O homem era amigo de alguém ali, irmão. Pode ficar certo. Era compadre de alguém ali. Só levaram a Maria Dandoca. Desculpa alguma Maria aí, né? Ou a Rivaldina Dandoca, né? Pode ser minha irmã Rivaldina, né? Só levaram a coitada lá. Aí Jesus disse assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando Jesus falou isso, Jesus estava dizendo assim: onde é que está o homem que adulterou com ela? Por que vocês só trouxeram ela, se vocês querem que a lei seja cumprida? Por isso que ele diz: quem não tiver pecado. Ele não disse em pecado, porque em pecado todos nós vivemos, nós somos pecadores. Ele diz: quem não tiver pecado. Qual é o pecado? O pecado da omissão. Eles só levaram a mulher e deixaram o homem fora. Jesus está dizendo assim: vocês querem realmente cumprir a lei de Moisés? Vocês querem que eu cumpra a lei de Moisés? Você quer que nós cumpramos a lei de Moisés? Cadê o homem? Tu acha que o cara estava ali junto? Ele já tinha batido perna, rapaz, tinha ido embora. Por isso que todo mundo largou a pedrinha e foi embora. Aí Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora, Jesus. Não te condenaram não? Não, eu também não te condeno, porque para você ser condenado, você tem que estar junto com um cabra que adulterou você. Vá e não peque mais. Vá e não transgrida mais a lei. Eu te justifico, mas te dou uma chance para se santificar, se separar. Não entre mais em adultério, porque você não pode ter uma segunda chance. E ela foi embora. Então, a santificação e a justificação andam juntos. Você não pode pegar a justificação e jogar a lei fora. E você não pode pegar a lei e jogar a justificação fora. As duas andam juntos. Quem foi justificado, foi santificado. Quem foi santificado, foi justificado. E os dois andam de mãos juntas. Esse é o ensinamento bíblico. Vamos lá, um pouquinho mais para frente aí, Nilton. Disse Agostinho. Já ouviu falar em Santo Agostinho? Na igreja católica ele é santo, aqui ele é só Agostinho, tá? Ele disse assim: a lei é dada para que a graça possa ser manifestada, e a graça é concedida para que a lei possa ser cumprida. Aplique isso no caso da mulher adúltera, e você vai ver que essa frase é verdadeira. Olha, a lei é dada para que a graça possa ser manifestada. Ela foi arrastada, a lei dizia: leva e apedreja. Quando ela chegou lá, o homem não estava lá. O que foi que ela alcançou diante de Jesus? Graça.
E depois, quando Jesus disse, vá e não peque mais, o que foi que ela recebeu? Graça para guardar a lei. Então, a graça é dada para salvar e a graça é dada para obedecer. Vamos lá? Que conselho nos dá o apóstolo João em relação ao amor e à verdade? Olha que coisa interessante João fala. Ele diz assim, ó, filhinhos, não amemos só de palavra. Papaizinho querido, papai amado, batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Eu gosto de você, papai do céu, de todo o meu coração. Amar de palavra não é difícil. Esse é o único poema que eu aprendi na vida, o da batatinha. Aí eu coloquei ele em tudo quanto é lugar, porque eu gosto de batatinha, né? A gente tudo como exemplo em tudo quanto é lugar, né? Não é fácil dizer que ama a Deus, não é? Não tem belos hinos, né, Anderson, que fala sobre o amor a Deus? Não é difícil, irmão. Aí João está dizendo assim, filhinhos, não amemos só palavras. Aí ele diz assim, e nem de língua, da boca para fora, mas por obra e em verdade. Aí você me pergunta, mas o que é a verdade? Próximo texto aí, Nilton. Segundo o salmista, olha o que é a verdade. Quem pode ler para mim aí esse texto? A tua justiça é uma justiça eterna. Eterna. E a tua lei é a verdade. Então a lei de Deus é a verdade. João está dizendo assim, ó, não ame só de palavra e da boca para fora, mas ame em verdade. E na Bíblia o que é amar em verdade? É obedecer, é fazer a vontade de Deus. Fazer alguma coisa para Deus. Todo mundo, Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá um marido, Senhor, cura o rabo do meu cachorro que deu um nó e quebrou. Todo mundo está pedindo alguma coisa a Deus. Meu Deus, faz meu Deus, abençoa meu papagaio, ele está mudo, faz ele falar de novo. Todo mundo quer alguma coisa de Deus. Vocês pensam que eu estou brincando? Eu vi um dia desse a mulher falar na televisão, bispo, eu queria que o senhor orasse que eu tenho um papagaio em casa que ficou mudo, olha para ele voltar a falar. A mulher preocupada com o papagaio que ficou mudo, pedindo oração para o papagaio voltar a falar. Ela não era mineira não, viu? Ela era pernambucana mesmo, né? Ela da minha terra. Ela disse de onde era. E eu estou usando a expressão daqui, não era nem um papagaio, era um louro. Porque lá em Pernambuco quem fala é o louro, o papagaio é mudo, tá? É o louro. Tem esse negócio lá em Pernambuco. É um negócio meio esquisito. Então, a tua justiça é uma justiça eterna. E a tua lei, tem uma tradução que diz assim, é a própria verdade. João está dizendo assim, você não consegue amar usando de mentira e vivendo na mentira. Você só consegue amar usando a verdade e vivendo a verdade. Há um texto que ele vai mais fundo ainda. Esse texto aqui me assombra. Ele é muito duro. Inclusive, até eu quero dizer para vocês que a próxima lição que vai vir é o reino, né? É a lição sobre o reino. E a outra vai ser sobre 1 João. Nós vamos estudar sobre 1 João. Diz assim, e nisto sabemos que o conhecemos. Você aí, conhece Jesus, já conhece. Conhece Jesus, conhece. Aí João diz assim, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Fizemos o quê? Se a gente frequentar a igreja? Se a gente ajudar o Anderson cantando no grupo de louvor? Se a gente varrer a igreja? Isso também faz parte do amor, mas o principal é isso, ó. Se guardarmos os seus mandamentos. E ele está se referindo aos 10 aí. Os 10 está incluído aí. Você não pode descartar os 10. Aí ele diz uma coisa interessante. Aquele que diz, eu o conheço. É João que está falando, não é o pastor rival. Eu o conheço e não guardo os seus mandamentos. É o quê? Mentiroso. É o que, meu irmão?
Mentiroso. Palavra feia, né? Mentiroso. Quem é o grande mentiroso do universo? O diabo. Né? E ele é até o pai, né? Da mentira. Quem mente é genro dele? Ou é parente, né, pastor? Eu tenho um primo que ele diz assim: tu é primo do cão. Quando alguém fala alguma coisa do diabo, né? Então veja que Jesus, João, ele é claro, ele diz assim: aquele que diz que conhece o Senhor e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Qual a verdade? A verdade da lei de Deus. Pode prosseguir. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que guardam a lei ou praticam a lei hão de ser justificados. Justificados por quem? Ei, irmão? Jesus. Por quem? Jesus. Por Jesus. Quem foi que justificou a mulher adúltera? Jesus. Jesus. Quem foi que justificou o ladrão na cruz? Jesus. Quem foi que justificou Paulo? Jesus. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Jesus. Lembra daquele disse assim: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, curamos enfermos e expulsamos demônios. O que é que ele vai dizer? Afastai-vos de mim. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se você for no dicionário grego, iniquidade quer dizer transgressão da lei. Olha que coisa interessante. Transgressão da lei. Mas é daquela pessoa assim. Não é do transgressor por fraqueza. É aquela pessoa que sabe a lei, tem condição de guardar a lei, tem liberdade de praticar a lei, mas mesmo assim a transgride deliberadamente. Na Bíblia, esse é chamado de rebelde. É diferente do transgressor. O rebelde é aquele que transgride porque quer transgredir. O transgressor é muitas vezes aquele que transgride por uma fraqueza, por uma debilidade. Então imagina, hein, a cena no dia do juízo. Aí Paulo diz aqui: quem ouve a lei, tem 10 mandamentos na Bíblia, mas não guarda, não é justo diante de Deus, e nem vai ser justificado. Tem mais alguma coisa aí, Nilton? Disse o teólogo alemão, eu vou tentar ler aquilo ali, irmão, aquilo ali está em alemão, viu? Eu só sei ler pernambuquês. É Dietrich Bonhoeffer, pelo menos é assim que eu ouço falar, Dietrich Bonhoeffer. Não sei se meu alemão está correto, né? Se fosse pedir para falar africano, isso aí é mais fácil que a língua dos primos. Mas aí é dos galegos, como diz lá na minha terra, aí fica difícil. Ele diz assim: é apenas quando alguém se submete à lei que ele pode falar de graça. Olha que frase interessante, né? Ele está dizendo: olha, se você vive deliberadamente transgredindo a lei, você não tem moral para falar da graça. Só pode falar da graça aquele que pratica a lei de Deus. Vamos lá? Segundo a Bíblia, quais são as marcas do povo de Deus nos últimos dias? Olha as marcas. Esses versículos são ignorados. Eu tenho vários comentários do Apocalipse em casa. Quando chega nesse versículo aí, a maioria dos autores, dos comentários, eles pulam. Eles não comentam esse versículo. Eles não gostam desse versículo. Porque João diz assim, ó o povo de Deus, a marca. E o dragão irou-se contra a mulher. O dragão é o diabo, a mulher é a igreja. E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. João está dizendo que nos últimos dias vai apenas sobrar um pouquinho de crente verdadeiro. João está dentro daquele pensamento de Jesus que diz assim: muitos chamados e poucos escolhidos. Então, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao seu remanescente ou da sua semente. Os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. João está se referindo aos mandamentos.
E o testemunho é o Evangelho. Então a marca do povo de Deus no final é um povo que vive pela graça e obedece e vive pela graça. Essa é a marca. No outro texto, ele vai falar a mesma coisa. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Aqui ele não está falando de batista, de presbiteriano, de assembleano, de promessista, do sétimo dia. Ele está falando daquele que faz a vontade de Deus, independente do lugar que esteja. Se está lá na Assembleia, se está lá na Batista, se está lá na Católica, se está aqui na Promessa, se guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus, tem a fé de Jesus e tem a paciência dos santos, esse faz parte do povo salvo. Porque às vezes a gente prega isso, dá a entender que a gente está pregando que só promessista vai ser salvo. Eu não sou doido. Se eu fosse doido, eu estava lá no manicômio agora, correndo atrás de gente para jogar pedra. Mas eu estou falando do povo de Deus. Povo de Deus. Bem-aventurado aqueles que guardam, né? Bem-aventurado aqueles que guardam os seus, né? Seus mandamentos pela fé, né? Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Há uma tradução da Bíblia que fala isso. Pega a Bíblia de vocês, vejam esse texto aí, Apocalipse 22, versículo 14. Veja a diferença para esse texto aí. Só conserta aí o Newton, por favor. Apaga aí, ser cumprida. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Que diferença, né, pastor? Para esse texto. João Ferreira de Almeida, fiel, que é uma tradução antiga. Eles traduziram do grego ao pé da letra. No grego está escrito assim: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, pela fé, é claro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Vejam que nessa tradução aí ele omite os mandamentos. Então, irmãos, qual é a prova de que a gente ama Jesus? Encerrou, né, Nilton? Fechou, né? Volta só lá no início, João 14, 21, vamos ficar em pé? Por gentileza, eu peço à igreja para ficar em pé. Como é que Deus quer ser amado? É a pergunta. E o que é amar a Deus segundo as Escrituras? Amar a Deus segundo as Escrituras, irmãos, é guardar os seus mandamentos. Nunca se esqueçam disso. Nunca deletem isso da vossa mente, porque amar a Jesus é obedecê-lo e guardar os seus mandamentos. Amém? Se me amais, guardai os meus. O que, irmãos? Os meus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Me ama. Então, isso é amar Jesus segundo as Escrituras. Vamos cantar um louvor para encerrar? Vamos lá, vamos adorar a Deus. Vamos cantar um louvor, orar e encerrar.
conhecer o único Deus, glorioso Deus. O meu anseio é te conhecer, o único Deus, glorioso Deus. A vida eterna é te conhecer, o único Deus, glorioso Deus. O meu anseio é te conhecer, o único Deus, glorioso Deus. Te amo, Deus poderoso, incomparável, teu amor me satisfaz. Te amo, Deus Vamos agradecer a Deus por este culto, pela escola bíblica, por tudo que o Senhor tem nos feito e tem nos dado, e que Ele nos dê graça e misericórdia para guardarmos os seus mandamentos e fazermos a sua vontade. Amém? Pode ir. Pode ser? Vamos orar um pelos outros, amém? Pode ser? Procure alguém para orar. Busque alguém com quem orar. Vamos orar um pelos outros, em nome do Senhor Jesus. Se você tiver algum pedido de oração, aproveite que seu irmão que está aí do seu lado, já peça para ele, e ele vai orar por você toda essa semana, amém? Amado e soberano Pai que estás nos céus, louvado, glorificado e exaltado seja o teu nome, porque o Senhor verdadeiramente nos ama, pela graça do teu Filho, pela consolação do teu Espírito, pelas tuas bênçãos espirituais e materiais. E aqui estamos, meu Pai, mais uma vez orando a Ti e Te agradecendo, ó Deus, pela escola bíblica, pela vida dos alunos e das alunas que compareceram, e pelos irmãos e as irmãs que aqui estão, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, continua abençoando as crianças, jovens, adultos e anciões desta igreja, dando saúde, dando vigor, dando paz, dando as tuas bênçãos e a tua graça para com todos. Meu Deus, muito obrigado por esta oportunidade de estar na tua casa de oração neste final de semana. Eu te peço, meu Deus, que venha suprir as necessidades espirituais e materiais do teu povo, que venha resolver os nossos problemas, que venha curar as nossas enfermidades e abençoar as nossas vidas, nos ajudando a louvar e glorificar o teu nome. Abençoe a cada família, a cada pai, mãe, filho e filha, a cada pessoa aqui representada, os irmãos que aqui estão, os que não puderam vir, que o Senhor continue operando na vida de todos, que o Senhor abençoe os que estão viajando, que o Senhor abençoe os que estão chegando para a glória do teu nome, que o Senhor nos abençoe neste o teu nome, que tudo aquilo, Senhor, que sonhamos e planejamos possa se cumprir nas nossas vidas, segundo a tua vontade. Meu Deus, escreve a tua lei na nossa mente e nos nossos corações, nos ajude a fazer a tua vontade, a nos deleitar na tua vontade, a nos regozijarmos na tua vontade e a glorificarmos o teu nome através da tua vontade. Pai, escreve a tua lei na tábua dos nossos corações,
Nos ajude a amar a Ti acima de todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos, e a nos amarmos, Senhor, fazendo a Tua vontade e glorificando o Teu nome. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, por pensamento, palavras e obras, e nunca, nunca nos deixe nos esquecer dos Teus mandamentos e de fazer a Tua vontade. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que toda a sorte de bênçãos espirituais se cumpra na vida da Tua igreja, em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória. Dai-nos um final de semana de bênção, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, por ter vindo a essa casa de oração, para a glória do Seu nome. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Algum aviso, não? Não? Tem nenhum aviso? Tem? É um videozinho, rapidinho. Então passa aí, senta aí, irmãos, 1 minuto aí. Mas dá pra O ver. Milton vai passar um vídeo aí. Vamos lá, né? Eu sei que esse vídeo não é da Santa Claus. Amém. Traduz aí, pastor. Isso aí é um informe do nosso Departamento Financeiro Regional sobre o novo formato dos envelopes e também dizendo aos irmãos que a região vai ser utilizada a máquina de débito para facilitar os membros a dizimarem e ofertarem, porque tem gente que já não quer mais andar com dinheiro, e facilitar para o povo de Deus. Então, estará aqui aqui na igreja tem, outro já? Ainda não. Não, né? Não, mas vai ser implantado um sistema para você, se precisar, você quiser dar a sua oferta, seu dízimo através do cartão de débito, você utilizar ou utilizar os envelopes, né? Ali um laranja e outro meio verdinho de dízimos e oferta, que são os novos envelopes da igreja. Tudo isso para facilitar a vida do membro e do contribuinte da obra de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé então, vamos encerrar, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso amado Pai, que a comunhão consoladora do Espírito Santo permaneça com todos vocês desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, um bom final de semana a todos, em nome de Jesus.